Mais uma vez, vamos iniciar o nosso encontro com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja. Bom, hoje começo nossa conversa dizendo que por estarmos normalmente tão sobrecarregados por nossas tarefas e preocupações do dia a dia, esquecemos, às vezes ou até frequentemente, de nos conectar com a espiritualidade. E só vamos lembrar do lado espiritual quando aparecem as doenças, quando nos falta dinheiro, quando vivenciamos sérios conflitos familiares. Ou seja, quando nossa vida entra numa espiral de problemas sérios. Nessas horas, quando queremos pedir ajuda espiritual, não sabemos muito bem como fazer. Por isso, o nosso tema hoje será: qual o jeito certo de pedir a Deus? E antes de já dar a resposta, eu vou explicar o porquê de, às vezes, Deus não atender os nossos pedidos. A maioria das pessoas se preocupa muito em cuidar da saúde física, esquece de cuidar da saúde da sua alma. Assim como o nosso corpo, nossa alma precisa ser alimentada. Mas qual é o alimento da alma? A comida da alma é a oração. É através da oração que a gente se aproxima do plano espiritual. Quero que vocês se perguntem, sinceramente, quanto tempo faz que não rezam, que não silenciam o seu coração, que não se conectam com algo maior? Quando o seu contato com o plano espiritual acaba sendo a última tentativa para sair do sofrimento, você corre o risco de começar a sua oração reclamando, lamentando e implorando. Ao reclamar de situações ruins que ocorreram, você demonstra não ter vencido essas situações, essas provas ou expiações, implicando que deverá passar por elas de novo. É por isso que as experiências negativas se repetem na sua vida e você acha que Deus não está atendendo. Além disso, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, diz que é inútil fazer preces pedindo a Deus que diminua ou termine com nossas provas, ou que nos dê alegrias e riquezas. Isso porque, normalmente, fomos nós mesmos, quando ainda estávamos desencarnados, ou seja, antes de encarnarmos, que pedimos para passar pelas provas, tristezas e até falta de riqueza, na hora em que montamos a nossa programação reencarnatória dessa existência. E se pedimos por isso antes, é porque precisamos disso para a nossa evolução e para quitar nossos débitos do passado. Mas como não lembramos mais da programação que ajudamos a montar, esse é o problema. Agora, se ao contrário, se nossas preces foram para pedirmos bens mais preciosos, como a paciência, a resignação, a coragem e a fé, provavelmente seremos atendidos. Deus age como um pai prudente. Recusa ao filho o que seja contrário ao interesse dele. Em geral, nós só vemos o presente. Ora, se o sofrimento é útil à nossa felicidade futura.
Claro que Deus nos deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra numa operação que lhe trará a cura. Ok, Ricardo. Então, como eu faço para entrar em contato com o meu mentor espiritual? Como eu posso me conectar com a espiritualidade? Crie o hábito de se conectar espiritualmente todos os dias. Quer dizer, ore, faça preces sempre. Por exemplo, hoje, antes de dormir, faça uma oração. Mas não peça nada, mesmo que você tenha muita coisa para pedir. Comece agradecendo. Agradeça por sua vida, por sua casa, por quem você tem por perto. Ao acordar amanhã, faça a mesma coisa. Ore. Nos dias seguintes, também. Esse é o ponto de partida para conectar-se com um plano espiritual superior. Digo isso porque é bem mais fácil a gente se conectar com os irmãozinhos desencarnados menos evoluídos e que, infelizmente, não querem o nosso bem. E como funciona a prece, Ricardo? O Evangelho segundo o Espiritismo responde no seu capítulo 27, cujo título é Pedi e obtereis. Abre aspas. A prece é invocação, mediante a qual o homem entra pela transmissão do pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido cósmico universal que ocupa o espaço. Esse fluido, sendo veículo do pensamento, recebe da vontade uma impulsão. A corrente fluídica emanada da oração guarda a proporção com a do pensamento e da vontade, dando a ela intensidade e direção. Assim, dirigido o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no plano espiritual, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, a corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento. É desse jeito que os espíritos se comunicam, transmitem suas inspirações e ouvem a prece que lhes é dirigida. O poder da onda mental da oração está na intensidade do pensamento edificante e nobre, nas aspirações superiores, que enviam mensagens de amor e fé. A confiança, a constância e a persistência e também a vontade na comunicação, ou seja, na oração, são fundamentais para a conexão e para conseguir falar com o destinatário. Se não rezarmos, ficamos incomunicáveis com os auxílios do plano superior. Ricardo, qual é a oração mais poderosa que existe? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco, respondeu que o pensamento vinculado a Deus, ao bem, ao amor, ao desejo sincero de ajudar, é a oração que todos podem e devem utilizar, a fim de que a felicidade se instale por definitivo nos corações. Ele enfatizou que as formas e as fórmulas decoradas para fazer a oração são secundárias. O principal é a intenção de quem ora. Logo, não há fórmulas para a prece ser mais poderosa. Ore segundo as suas convicções. Use o vocabulário do seu dia a dia, sem qualquer ritual, sem qualquer formulário, sem qualquer repetição. Em verdadeira conversa, bate-papo informal a quem se dirige. Se é a Deus, Jesus, seu mentor, um santo, qualquer um. A prece deve ser simples, concisa, resumida e sem palavras rebuscadas. Cada palavra deve ter o seu valor e a sua ideia, a alma. E o que a nossa prece deve conter? O Livro dos Espíritos, na resposta à pergunta 659, diz que, abre aspas, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, fecha aspas.
Na mesma resposta, consta que devemos fazer 3 coisas em nossas orações: pedir, agradecer e louvar. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda, do qual eu já citei antes, detalha como essas 3 finalidades devem acontecer. Para louvar, ele diz que quando se expressa a alegria e a homenagem ao nosso Criador, a vida e os acontecimentos de nossas existências, é quando efetivamente estamos louvando. No caso, para pedir, é quando solicitamos o socorro do Pai e de seus emissários em nosso favor ou em favor do nosso próximo. E no caso, para agradecer, é quando queremos demonstrar o nosso contentamento e agradecimento pelo que já alcançamos ou poderemos alcançar. E qual é o melhor lugar para a gente fazer as nossas orações? Está no pensamento o poder da prece. E por nada depende nem de palavras, nem de lugar, nem do momento em que ela é feita. Pode-se orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou junto com outros. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, sim, quando todos os que oram se associam de coração e há um mesmo pensamento e com o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos, uníssono. Jesus orava? Jesus, nosso grande e abnegado mestre, mesmo com toda a sua evolução, não parava de orar para se comunicar com Deus enquanto esteve encarnado. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, podemos ler que na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas, quer dizer, brancas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Fecha aspas. Foi naquele momento que Moisés e Elias apareceram para Jesus. Em outra passagem, desta vez do Evangelho de Marcos, Jesus, diante de um menino possuído por um espírito mau, que os discípulos não conseguiram expulsar, respondeu, abre aspas, ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Tragam-no para mim, fecha aspas. Depois de expulsar o espírito obsessor, os discípulos perguntaram para Jesus, por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus lhes disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ricardo, mas e quem gosta de fazer oração decorada? Pode? Não tem nenhum problema nisso. Afinal, nos evangelhos de Mateus e Lucas, no Sermão da Montanha, o próprio Jesus nos ensinou e a seus discípulos a orar ao Pai Nosso, revelando à humanidade a nossa relação especial com o nosso Deus Pai. Trata-se de uma sublime, maravilhosa oração para louvar, pedir e agradecer. Se você se sente mais confortável ao iniciar ou terminar sua prece citando uma oração decorada, faça isso, sem nenhum problema. Bom, então, o que não devemos fazer quando oramos? Abre aspas. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa.
Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos. Os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe peçais. Fecha aspas. Palavras de Jesus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Também Jesus disse, abre aspas, quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Por estas passagens, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orar, não se coloque em evidência, ore em segredo. Não é pela quantidade e repetição das palavras que seremos escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoa, pois a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Mas também pode se perguntar, se Deus sabe de tudo, como eu acabei de dizer, por que fazer a prece? Bom, além de ter quem ache que se Deus conhece todas as nossas necessidades, não tem lógica pedir ajuda para Ele, tem também aqueles que dizem que se tudo no universo é regido por leis eternas, nossas orações não podem mudar os desígnios de Deus. É claro que há leis naturais e imutáveis e que Deus não as cancelaria em função de um capricho de um de nós. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade dessas leis, vai uma grande distância. Se assim fosse, o homem não seria mais um instrumento passivo, um marionete, um robô, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Hipótese em que só lhe restaria abaixar a cabeça diante de todos os acontecimentos, sem buscar evitá-los, sem procurar desviar-lhes os golpes. Se Deus lhe concedeu o raciocínio e a inteligência, foi para que os usasse, assim como lhe deu a vontade para querer e a iniciativa para colocar a ação em prática. É da iniciativa do homem que se originam acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade, e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Portanto, Deus pode concordar, sim, com certos pedidos, sem alterar a imutabilidade das leis que Ele próprio criou. E Ele, mesmo conhecendo todas as nossas necessidades, deseja que nós vinculemos o nosso pensamento a Ele. Vinculemos o nosso pensamento ao bem, ao amor e ao desejo sincero de ajudar o próximo. Bom, aí vem uma próxima dúvida. Vocês podem estar pensando, eu preciso sempre orar para Deus ou eu posso dirigir minhas preces a outras entidades? As preces feitas a Deus, escutam-nas também os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos também são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, o faz recorrendo a intermediários e intercessores, porquanto nada sucede, nada acontece sem a vontade do Pai. Pela prece, obtém o homem o concurso, a ajuda, o apoio dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias boas. Ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e a retomar o caminho certo
se ele se afastou desse caminho. Por esse motivo, pode também desviar de si os males que atrairia pelos seus próprios erros. Finalizo dizendo que ligar o nosso pensamento a Deus, ao bem, ao amor e ao desejo sincero de ajudar nosso próximo é o verdadeiro segredo de como pedir certo a Deus. Finalmente respondi a pergunta inicial. Todos podem e devem fazer isso, para que a felicidade se instale em definitivo nos nossos corações. As formas e as fórmulas para pedir não são importantes. O indispensável é a intenção daquele que pede. Agora, eu os lembro da nossa missão como bons cristãos que somos. Fazer o bem sem ver a quem e amar sem nada em troca esperar. Um bom final de semana para todos, com muita luz, amor e paz. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também
das equipes de Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, que não estão presentes conosco neste instante, que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós,
como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. E assim seja.